Olá, boa noite para você. Ainda não foram liberados os corpos da família assassinada na Praia da Costa, em Vila Velha. Uma perícia está sendo feita no computador de Guilherme, filho do casal que cometeu o crime e tirou a própria vida. A polícia busca informações para trazer respostas para este crime tão brutal. Até o início da tarde desta quinta-feira, os corpos de Paulo de Oliveira César e Raquel Henrique César e também do filho, Guilherme Henrique, permaneciam no Departamento Médico Legal. Após a liberação da parte documental, foi decidido manter os corpos no DML para a preservação até a chegada da filha mais velha do casal, que vive no Canadá. O crime aconteceu nesta quarta-feira na Praia da Costa e chocou a todos. Guilherme, de 22 anos, estudante de medicina, assassinou os pais a facadas. A mãe, a psicóloga Raquel Henrique César, de 61 anos, foi morta enquanto dormia. O pai, o urologista Paulo de Oliveira César, de 68, chegou a correr para o banheiro, mas foi alcançado pelo filho. Em seguida, o jovem tirou a própria vida. O estado do apartamento, o cenário onde o crime aconteceu, também chocou. Cruzes invertidas foram pintadas com tinta vermelha por toda parte, assim como o número 666. Numa página retirada da Bíblia, do livro do Apocalipse, a frase "Ele me obrigou". Pintado numa mesa de centro, também com tinta vermelha, uma passagem do mesmo livro. Garrafas de bebidas, cigarro, um cenário que faz alusão a um ritual do mal. Para o doutor em ciência religiosa, o jovem tomou as escrituras como leu. Tinha diante de si uma visão religiosa, quero crer, uma visão bem equilibrada, porém, noto nesse cenário ele dominado por uma perspectiva fundamentalista que ele deve ter recebido dos mais diversos lugares da cultura. Então, provavelmente não deve ter recebido de dentro de casa, mas deve ter recebido de outros lugares. É aquela atitude de você fazer uma leitura, uma interpretação literal do texto sagrado. E o que a gente observa é que esse jovem foi incapaz de fazer uma leitura contextualizada, uma interpretação mais científica do texto da Sagrada Escritura. O ambiente envolto no apartamento, na opinião do especialista, produz uma narrativa associada ao mal, mas não pode ser relacionado de imediato a qualquer tipo de ritual. É um cenário de horror, tá? Não há outra palavra. Esse cenário é um cenário que nos preocupa muito para tentar entender o que é que se passava na cabeça desse jovem de 22 anos, estudante de medicina, o que ele espera dizer para o mundo. Não foi apenas um ato de descontrole, né? Há um conjunto muito maior. Então o cenário é um cenário macabro, é um cenário de terror, de horror, mas é um cenário que nos remete a uma pluralidade de sentidos. A Polícia Civil está investigando o caso e no dia da perícia recolheu alguns objetos da casa da família para fazer uma análise, incluindo o computador do Guilherme. Agora a polícia está atrás do telefone celular. É o que o jovem enviou uma mensagem a um familiar dizendo ter feito uma besteira logo depois o crime. Um exame toxicológico também foi feito no corpo de Guilherme para saber se ele fez uso de bebida alcoólica ou até mesmo se ele usou algum tipo de entorpecente. A família, vale salientar, era muito religiosa. O doutor Paulo, uma das vítimas, inclusive, era pastor de uma igreja evangélica, a Missão da Praia da Costa. Agora resta saber de fato o que aconteceu. Douglas faz parte da igreja, era próximo da família. Bem, nós como igreja estamos muito abalados. Foi um golpe no coração da igreja, é uma família muito querida, os três muito amados e respeitados por toda a igreja. Segundo ele, que teve muito contato com Guilherme, o jovem era tranquilo e confirmou que o estudante de medicina estava passando por tratamento psicológico. Guilherme estava sendo acompanhado psicologicamente. E a gente sabe que isso pode ter sido sim. A gente não tem como afirmar, mas pode ter sido algo relacionado também à saúde mental dele. E eu gostaria também de que as pessoas não reduzissem, no caso do Guilherme, ele à cena em si. O Guilherme era muito mais do que aquilo.
O que se busca é entender o crime, mas não julgar o estudante. Sobre as investigações, a Polícia Civil afirma que o resultado da perícia sairá em 20 dias. 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-262 em Viana, hoje à tarde. O acidente envolveu um carro e um caminhão. Foi próximo à divisa dos municípios de Viana e Domingos Martins. Não se sabe como foi a dinâmica do acidente. As 2 vítimas estavam no veículo de passeio que bateu no caminhão. Elas não foram identificadas e o motorista da carreta não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e o trânsito ficou lento na região. A polícia prendeu um dos suspeitos de assaltar uma loja de celulares na Serra. Os criminosos renderam um comerciante e por pouco não balearam um cliente com um tiro de submetralhadora. O interno de segurança registrou toda a ação. Dá para ver um dos bandidos armado rendendo o comerciante. O outro está com uma submetralhadora. Enquanto a vítima é feita refém, aparece um cliente do lado de fora. O criminoso atira para impedir que ele entre na loja. A cena é uma tentativa de homicídio. Segundo a polícia, por pouco e por sorte, o cliente não foi atingido. Ele pega, mira uma submetralhadora de fabricação caseira, possivelmente, e atira. Só que, por sorte da suposta vítima, falhou essa munição, e isso tudo corroborado pela confissão e pela declaração do criminoso preso. O vídeo continua. Os bandidos trancam o comerciante no banheiro e em seguida levam 40 aparelhos celulares em mochilas, fugindo em um carro. Mas 2 dias depois do crime, a polícia chega até um deles. Na casa onde estava, em Feu Rosa, na Serra, a polícia encontrou diversos celulares. Além disso, muita cocaína, munição, uma arma falsa e uma outra de fabricação caseira. O detido, um homem de 26 anos, é o que aparece de roupa preta no vídeo, que está com a arma menor. Ele falou que cometeu o crime porque ele tinha uma dívida de droga a ser paga e, com isso, gerou um prejuízo ao estabelecimento comercial de mais de R$70 mil. A polícia acredita que esses 2 homens, o que está preso agora e o que continua foragido, possam estar envolvidos em roubos, em assaltos que foram cometidos da mesma forma. Por isso, pede que as vítimas que os reconheçam denunciem. E nós esperamos que agora, com a divulgação da prisão, da divulgação dessas imagens, outras vítimas possam aparecer e tenham coragem de ir ao departamento e fazer o seu boletim de ocorrência. É uma cena forte, né? Olha, o suspeito foi autuado por tentativa de latrocínio, posse de moeda falsa, tráfico e associação ao tráfico, além de posse ilegal de arma. Em Baixo Guandu, a filha espancou e matou a própria mãe por causa de R$100. A idosa de 76 anos foi encontrada morta sobre a cama. Ela tinha ferimentos no rosto. A filha foi encontrada pela polícia dentro de casa. Estava desorientada, confusa, com arranhões no corpo e manchas de sangue nas mãos. Ela confessou o crime e foi autuada por homicídio qualificado com asfixia e espancamento. Segundo a suspeita, ela cometeu o crime depois da mãe se negar a dar a ela a quantia de R$100. Além disso, a idosa não aceitava que a filha levasse o ex-marido na casa. Essa mulher será encaminhada ao presídio de Colatina. A seguir está preso o criminoso que atirou no centro de Vitória e atingiu 3 pessoas. Nós já voltamos. Uma mulher foi agredida pelo marido com a filha de 10 meses no colo. Olha como é que ficou o rosto da vítima. Foi necessário dar 10 pontos na boca. Segundo a dona de casa, de 36 anos, a confusão começou de madrugada, durante um aniversário, e o homem, o marido dela, estaria alterado. Com medo, ela resolveu ir para a casa de uma amiga, mas ele então deu um soco na boca da mulher, que precisou ser levada à UPA. Segundo a vítima, o marido estaria sob efeito de drogas. Ele fugiu após o crime não foi localizado. Este caso aconteceu no bairro Pitanga, na Serra, e a mulher já representou contra o esposo. A polícia prendeu o suspeito de matar um homem e ferir 2 mulheres no centro de Vitória em junho deste ano. O crime chamou a atenção pela audácia dos bandidos. Um deles desce da moto e atira na vítima no meio de uma fila de pessoas. Maicon da Silva Conte está preso. Segundo a polícia, ele atirou e matou Lucas da Silva Martins, de 27 anos. O crime aconteceu no dia 9 de junho, no centro de Vitória. 2 idosas acabaram baleadas de raspão.
Já o outro suspeito, que pilotava a moto, foi identificado como João Vitor e está foragido. Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido a disputa pelo tráfico de drogas. A vítima morava em Caixa d'Água, região de Porto Santana, e se envolveu com o tráfico, foi presa. E quando o Lucas saiu da prisão, a família achou melhor ele morar em outro local. Só que ele continuou em Cariacica. Foi para o Morro do Quiabo, região de Porto Novo. E lá continuou com envolvimento com tráfico de drogas. E os rivais da Caixa d'Água acharam que ele estivesse passando informações para os traficantes do Morro do Quiabo. Foi quando decidiram executá-lo. A vítima, ela morava no bairro Oriente, ela é nascida e criada no bairro Oriente. E após um período preso, ela saiu, a família, no afã de tirar ele do crime, foi para o Morro do Quiabo, né, em Porto Novo. E nesse local, a vítima voltou a se envolver no tráfico de drogas e, por conhecer a localidade onde essa suposta vítima teria morrido, ele, por conhecer e por serem facções criminosas rivais, ele teria sido um dos autores. Porém, esse fato não foi confirmado. O delegado Marcelo Cavalcante disse que os suspeitos podem pegar até 30 anos de prisão. 2 autores mostrando total desprezo pela vida humana, total desrespeito ao Estado Democrático de Direito e ao sistema penal, vão à luz do dia em uma das principais avenidas da nossa capital e comete um homicídio. Eles foram devidamente indiciados, ambos por homicídio triplamente qualificado, e no final a condenação dele pode chegar a aproximadamente 30 anos. Denúncias sobre o outro suspeito já identificado podem ser feitas pelo 181. Um trabalhador ficou ferido após um deslizamento de pedra no porto de Capuaba. O operário pertence a uma empresa terceirizada do porto e teve o braço imprensado após o deslocamento de uma pedra. A vítima ficou com o braço preso e os colegas se desesperaram no socorro. O Corpo de Bombeiros precisou usar uma empilhadeira para desprender o braço do funcionário e afastar a pedra. Ele sofreu uma fratura exposta e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. No próximo bloco, o caso Clarinha. A polícia de Minas Gerais comprovou que ela não é a criança sequestrada em Guarapari. Já já. O caso Clarinha. A polícia de Minas Gerais comprovou que Clarinha não é a criança sequestrada em Guarapari em 1976. As amostras biológicas dos pais da menina e de Clarinha foram confrontadas e não houve compatibilidade entre elas. Portanto, houve exclusão de maternidade e paternidade. Uma pena, né? Havia a expectativa de que a Clarinha, internada há mais de 20 anos no HPM, fosse uma criança sequestrada em Guarapari em 76. Então, continua esse mistério deste caso que tanto intriga, né, os capixabas. Agora a gente fala da vacinação contra a Covid. Ela continua avançando no Espírito Santo. No mês que vem, já deve começar a imunização em massa dos adolescentes entre 15 e 19 anos. Mas a garotada que tem alguma comorbidade e está na faixa dos 12 aos 17 pode ser vacinada ainda esse mês. Esse é o som da felicidade que ecoa pela casa do Bernardo. Pelas notas musicais, o adolescente consegue expressar o sentimento de retornar a fazer as coisas que antes eram simples e tanto ama. Rever os amigos na escola, aula presencial, treino de judô e tocar na banda da Polícia Militar. Foi bastante legal, eu curti muito. Alguns, eu tinha um WhatsApp, a gente ficava trocando ideias pelo WhatsApp. Conversei com eles na escola, a gente matou aquela saudade de um ano e meio, particularmente, sem estudar. Fiquei bastante feliz naquele momento lá. A Luciana e o Rony são pais do Bernardo e precisaram assinar um termo de compromisso ao liberar o estudante para frequentar as aulas presenciais. Isso porque o adolescente tem bronquite asmática e ficou com medo de se contaminar com a Covid-19. Na escola, segue todas as medidas de segurança. Eu, junto com ele, ficava assim apreensiva
e querendo esse retorno, até mesmo não só pelas atividades, mas pelos amigos. Hoje, a família respira aliviada. Isso por conta do avanço da vacinação no Espírito Santo. Na faixa de 15 a 19 anos, serão vacinados até o início de setembro. Já os de 12 a 17 anos com comorbidade foram incluídos no grupo prioritário, com vacinação prevista ainda para agosto. Como o filho tem 13 anos e é asmático, Bernardo está nesse grupo. A sensação é muito boa, entendeu? Porque a gente respira, entendeu? A gente respira, porque sabendo que o Bernardo vai voltar às atividades normais e sabendo que devagarzinho vai voltando tudo normal, então a expectativa é muito positiva. Por isso, pais e adolescentes, fiquem atentos às datas para o agendamento da vacinação. É importante lembrar que apenas um imunizante foi autorizado pela Anvisa nessa faixa etária, que é a vacina da Pfizer. A vacinação dos adolescentes tem se mostrado relevante principalmente agora com o retorno das atividades escolares, em que ocorrerá um aumento da circulação de pessoas e automaticamente um aumento da circulação do vírus. Porém, a gente tem que ressaltar a importância da continuidade da vacinação nas faixas etárias que já estão em curso, além de continuar o uso também das medidas de proteção e de segurança, porque só assim a gente vai conseguir diminuir a incidência da doença. Então segura a ansiedade que já vai chegar a vez de todo mundo. Vamos ver como é que está a imunização. Olha, gente, o painel vacina já atingiu a marca de 2 milhões de vacinados com a primeira dose. São 2 milhões e 14 mil doses aplicadas, né, como primeira dose. E mais de 905 mil pessoas já estão com a imunização completa. Agora os dados do coronavírus, 15 mortes foram registradas nas últimas 24 horas no Espírito Santo. No total, são 11.959 óbitos, mais de 545 mil casos confirmados e 523.800 pessoas recuperadas da doença. É com esperança que a gente encerra o TN2 de hoje. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Amanhã tem mais informações para você. Até lá.